do capítulo Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Instruções dos Espíritos por um Espírito protetor. Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, faz-se de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração alivia-os. Culturalmente, a gente aprende assim desde muito pequeno, né? Ou aprende porque nos é ensinado formalmente por algum familiar, pelos pais, ou aprende ouvindo outras pessoas dizerem, né? Algo parecido, algo assim. A caridade é eu dar alguma coisa a alguém. É eu dar uma esmola, uma roupa, um par de sapatos, um objeto, normalmente algo, né, uma frase que a gente deve ter ouvido algumas vezes, né? Isso aqui vai para a caridade. E isso aqui agora vai para a caridade. O fulano fez caridade, ele fez uma grande doação em valor para a caridade. Então a gente acaba aprendendo, administrando dentro da gente, de que isto é a caridade. E é verdade, né? Caridade é você ir ao encontro de alguém que precisa, que o Evangelho vai colocar ali como caridade material. E esta comunicação, esse trecho que foi lido pelo Rui, faz parte de uma mensagem que está no Evangelho, ali na instrução dos Espíritos, de um Espírito que não assinou a sua identidade, colocou um Espírito protetor. E ele vem ampliar essa visão, porque essa visão tem um lado que não é bom, que é uma questão assim, como a gente aprende que eu preciso dar alguma coisa que eu tenho, se eu não tenho, eu não posso fazer a caridade. Então, é que a pergunta, né? Como é que eu faço a caridade se eu preciso do necessário, me falta, né? Muito justa esta indagação. Mas o risco está nisso, assim, mãe, já que eu não tenho, eu não sou rico. Né? Estou aqui na luta de pagar as minhas faturas todo mês, num aperto, e às vezes falta. Eu, para a caridade, aí qual é o movimento interno que fazemos? Deixa isso para lá. Isso não me cabe. Cabe a quem é rico, né? Cabe a alguém que não sou eu, porque eu não tenho para dar. E a mensagem traz este ponto, isto é fundamental para a gente, de que a caridade é mais amplo que isto e pode ser feita de diversas formas. E no texto, né, o Espírito coloca em pé de igualdade esta caridade que se faz com dinheiro, muito útil, muito necessário, a caridade da doação do alimento para quem está com fome. Um prato de comida é salvador, é regenerativo, é muito importante. Ele coloca em pé de igualdade que a caridade também pode ser feita pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações, tirando-nos desta informação que está ali dentro de nós, de que eu preciso dar alguma coisa material, e colocando em pé de igualdade o pensamento, a palavra e a ação. Isso tem um valor muito grande, porque é como quem diz para nós assim, a sua conta bancária não tem condições de fazer a caridade? Sim, porque a sua conta bancária dos valores que tem está presente. Nós temos as ferramentas. E aí ele vai fazer no decorrer desta mensagem uma reflexão, assim, o quanto a caridade pelo pensamento tem uma força muito grande. O que é caridade pelo pensamento? É aquele movimento que você faz que gera conforto, gera esperança, que você vai ao encontro daquele que precisa, que está vulnerável. E você faz isso de uma forma muito simples e é exercitável no seu dia de uma forma muito simples. Quando nós
pensamos em alguém que precisa, nós estamos fazendo caridade. Porque o nosso pensamento tem a força, né, plástica no mundo espiritual, de transformar o mundo espiritual, de gerar energia que, se direcionada para alguém que precisa, né, tende a chegar até a pessoa. Então, no instante em que a gente para e esse pensamento transforma em prece, aí isso se amplifica. Transformar em prece é você dar tempo para este pensamento estabelecer em nós mesmos. A espiritualidade é aproveitar este pensamento, esta vibração, amplificar esta vibração, isto ser irradiado à pessoa. Isso às vezes nos parece pouco concreto. E até lá no fundo a gente, em alguns momentos, pode duvidar da força disto. Mas ao compreendermos que estamos mergulhados no fluido cósmico universal, mergulhados no universo divino, a gente compreende isso. Que no instante que fazemos um som aqui, chega até ali ao fundo, que a onda sonora vai irradiando aqui pelo ar, né, que é um meio físico que a onda mecânica precisa, e chega quem está lá no fundo. O pensamento é esse som que a gente emite e irradia no mundo espiritual e chega a quem precisa. No instante em que nós, durante o dia, imagine, cada instante durante o dia, talvez a gente possa fazer essa reflexão, não precisam desabafar, podem guardar consigo mesmo. Hoje, durante o dia, quantas vezes eu pensei em alguém que precisava de ajuda, de algum tipo de ajuda. E nós vamos perceber que esses momentos eles são pontuais. Salvo nós já estejamos nesse exercício, eles são pontuais. Porque a vida nos pede um ritmo e um fluxo de soluções que às vezes toma o nosso coração e sequestra a nossa mente, né? Porque desde que acordamos são soluções, são questões e agenda, né? Desde as pequeninas coisas de ter que falta alguma coisa para o pequeno almoço que eu tenho que ainda comprar esta coisa, hoje eu tenho que pagar determinada fatura, hoje determinada coisa vai acontecer lá no meu trabalho, tem uma reunião importante, hoje eu preciso me preparar para a reunião importante que haverá, ao mesmo tempo que os filhos estão na escola ou já são adultos, mas ligaram e precisam, são demandas que vão sequestrando a nossa mente mesmo. E, no fundo, são demandas que dizem respeito a nós. Por mais que envolva outras pessoas, são coisas que nós precisamos fazer, né? No instante que eu paro no meio disso tudo e direciono o meu pensamento para alguém que precisa, mesmo sendo o nosso ciclo mais próximo, eu estou saindo deste meu universo individual para ir até outra pessoa. De certa forma, numa imagem, se estivéssemos mergulhados numa bolha de vibração que tem a ver conosco, com o nosso ego, com nossas soluções, com nossas necessidades, é como se algo furasse essa bolha em direção a alguém que precisa. Fazemos isto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mais vezes, e vamos impactar este movimento que nós estamos do isolamento, da vaidade, do egoísmo. Por isso é tão importante esta caridade que faço ao outro, ela me faz bem. O pensamento tem esta força. Isso pode se expressar em diversas coisas na vida, né? Às vezes nós nos habituamos a reagir àquilo que conversam conosco, o que vemos no noticiário ou no nosso dia a dia com um pensamento negativo, no sentido de um pensamento desesperançoso, um pensamento desanimado. E as coisas não são assim por si mesmas. Nós temos essa capacidade de alterar a cor das questões que acontecem na vida da gente. A gente tende a imaginar: perdi meu emprego. Isso é assustador. Isso balança a nossa estrutura, o nosso plano, a nossa rotina. Mas agora eu tenho a chance de ir
em busca de algo diferente, que pode ser algo até melhor. Isso já é um olhar positivo para aquela situação que em si é tensa, né? Então, o nosso pensamento consegue trazer, conduzir o nosso ser a um olhar distinto e, às vezes, até um olhar pacificado. A uma situação que tem tudo para ser conflituosa e que nós reagimos de maneira pacífica. E podemos perceber, tenho certeza que acontece com vocês também, que às vezes nós nos surpreendemos até conosco mesmo, né? Tal situação que tinha tudo para eu reagir, conforme eu sei que eu reajo, mas foi tão diferente. Olha, eu consegui manter a tranquilidade naquele momento ali. Olha, não respondi à altura, né? Que altura? Me silenciei, né? Olha, já é o nosso exercício de ter caridade conosco até, de que nós precisamos passar por estes conflitos de maneira tranquila, harmônica. É este o nosso exercício. Nós temos uma caridade tremenda que é o silêncio, né? A caridade pelo silêncio é um exercício maravilhoso. Normalmente, costumeiramente, né, os homens casados fazem esse exercício permanente e é valiosíssimo. Salva a brincadeira, só para a gente descontrair. Porque o silêncio na relação precisa ser um silêncio que ouve, né? Não é um silêncio de sintonizar na frequência e não estou nem aí, não. É um silêncio que ouve, que se preocupa. Mas, às vezes, o silêncio ele é valiosíssimo para a gente não responder, porque certas situações na vida nós precisamos apenas passar por elas. E não responder interrompe algo que pode ser muito conflituoso. Há situações que ou vivemos ou podemos ver próximas de nós, né, onde um simples esbarrar de espelho retrovisor no automóvel pode ser o começo de uma grande tragédia. Onde, se uma das partes silenciar, esse silêncio é suficiente, em muitos casos, para interromper aquele processo. É muito comum, faz parte do processo, por exemplo, de investigação de um acidente aeronáutico, entre aeronaves, né? De que as conclusões, elas nunca apontam uma única origem. Ela tem uma sequência de fatos. Às vezes, não é só simplesmente foi um erro do piloto. Não, mas por que foi um erro do piloto? Porque teve um treinamento que não foi adequado, porque naquele dia ele viveu algo emocional que o desabilitava para aquele voo, porque ele... Né? Tem uma série de interferências, uma série de coisas que, se não tivessem acontecido, teriam impedido o acidente. Pequenas coisas de manutenção, questões do atraso de horário, questões climáticas, tudo isso é analisado diante da análise de um fenômeno como este de um acidente aéreo. E assim, a gente percebe que algo que pudesse não ter acontecido, talvez tivesse minimizado o dano, tivesse dado condições de uma reação a tempo, que evitaria o acidente. É a mesmíssima coisa na nossa vida. É como considerarmos assim, ó, toda vez que você discute com alguém e levanta a voz, é como esse processo do acidente aéreo. O que aconteceu que te trouxe até aqui? O que poderia ser diferente para você não chegar a este ponto? Normalmente, quando a gente começa a fazer essa avaliação, a gente diz assim, ó, se ele não tivesse dito aquela palavra, né, a conversa estava até bem. Até falar, não, aí eu não admito. A gente está ainda responsabilizando o outro, e é verdade. O outro, ele interfere bastante em nós, né, nas nossas relações, porque nós ainda estamos neste momento. Mas se eu volto a olhar para mim, talvez eu comece a descobrir assim, olha, mesmo ele dizendo aquela coisa, talvez eu pudesse ter interrompido isso antes e saído do ambiente, talvez eu pudesse já ter interrompido e pedido desculpas.
Talvez eu pudesse ter agarrado, dado um abraço para que acabava com aquela discussão sobre a faca suja de manteiga que ficou sobre... Enfim, talvez a gente conseguisse resolver isso. Porque não vai gerar algo tão grave, vai gerar uma discussão, mas que pode ser desnecessária. E essa discussão, sim. Depois dessa discussão, que sai um chateado com o outro, que eu vou conduzir meu veículo, pode ser que eu saia distraído e acabe causando um acidente grave na vida de alguém, sendo atraído para esta situação por algo que podia ter sido interrompido, né? Por isso o silêncio tem essa força enorme na vida da gente. É muito comum, às vezes, ao conversar com alguém, né? Às vezes a gente quer ajudar alguém que precisa, no nosso olhar. Eu preciso conversar com meu irmão, porque é isso que ele está fazendo com minha cunhada, não está certo. Olha, são só exemplos, se cair na situação de alguém, me desculpe, não é indireta para ninguém, está vindo ao calhas aqui. Aí senta para conversar com o irmão, e aí, meu irmão, sei que você é mais velho, mas vamos conversar. Aí sabe o que às vezes acontece conosco? A pessoa começa a falar e eu fico só esperando a hora de eu falar. Espera aí, deixa eu falar. Na hora que ele dá uma pausa aqui, eu vou entrar, e eu não escuto. Eu não ouço realmente. Ouvir realmente, escutar, qual é o ponto de vista do outro. O que ele sente, o que o outro está sentindo, ele está me dizendo. Às vezes está me dizendo que fica nervoso, mas por que está assim, né? Será que ele está inseguro com alguma questão profissional, algum seu relacionamento? Está com medo? Os cães fazem muito isso, né? Quando tem medo, eles rosnam, né? Eles ameaçam partir para a briga, mostram os dentes, às vezes é medo. Está com medo daquilo que está ali. Ele está dizendo, fica aí porque eu não sei lidar com isso, eu fico ansioso com isso, né? Então, será que esse nervosismo, essa atitude, a insegurança, isso é ouvir, mesmo que eu não fale. Ouvir a história, mas a emoção, o sentido, a pessoa. Aí, quase sempre, se eu conseguir ouvir a pessoa, eu consigo auxiliar. E, às vezes, a forma de auxiliar não é dizendo nossa opinião, né? O nosso conselho sábio, porque eu vivi mais, né? E os pais com os filhos, como a gente, às vezes, se frustra, né? Porque eu já vivi isso que você está vivendo, não adianta. A pessoa tem que viver a vida dela, né? Às vezes ouvir e só devolver. O que você está a me dizer é que está sendo muito difícil essa mudança que você fez de ambiente, não é? Foi exatamente, é isso mesmo que eu... Então, como é que pode ser melhor? Como é que eu posso lhe auxiliar? Como é que você pode se auxiliar? Está sendo muito difícil, mas eu acho que agora que estou falando aqui, estou até mais tranquilo, né? E você não precisou dar conselho nenhum. Porque quando a gente dá o conselho, a gente está na postura de que sabe a resposta. Que está de fora, né? Sabe toda a resposta. E às vezes a gente compreende melhor estando de fora. Não sei se já viveram aqueles que jogam xadrez, né? Você está ali fundado na solução da questão, e quem está de fora vai perder o cavalo. E você não vê, está preocupado com a torre, lá foi o cavalo. Oh, meu Deus. A gente de fora consegue ver a situação, às vezes, melhor. Sim, por isso que é muito útil a gente ter quem confia, ou quem faz esse trabalho de ouvir, para a gente poder contar, fazer o nosso desabafo, de como nós temos razão diante da relação que temos difícil. E depois que desabafa, né, que sai dessa ilusão, às vezes vem um insight de que, olha, tal coisa, né, que, ter alguém que ouve e não fica botando lenha na fogueira, né? É isso mesmo, porque não sei como você atura. Aí o caldo entorna, né? Mas às vezes a gente vai em busca disso, não é? Às vezes a gente quer ter certeza que é isso mesmo. Meu amigo, ouça aqui, não, mas você está... Não, você não me entende. Deixa eu ir em busca de quem entende, concorda comigo, que é bem que eu sabia que eu tinha razão. Então, às vezes só o ouvir, ele é uma caridade valiosíssima, mas esse ouvir, né, de boca fechada,
Às vezes a gente pensa aquilo tudo, a gente está aqui dentro daquilo tudo. Mas deixa eu me segurar, porque não adianta. Não, quase sempre. Às vezes adianta, né? Eu aprendi uma coisa que um amigo me disse assim, só diga o que você pensa quando lhe perguntarem. É um bom começo. Quando perguntar, quando a pessoa pergunta o que você acha, ela está um pouco mais receptiva do que se você disser, peraí, deixa eu lhe dizer uma coisa. Bem. Dificilmente ela vai aceitar aquilo que está sendo dito. Assim. Mas às vezes devem ter vivido isso, né? Tem alguém de relacionamento que você fala, não ouve. Aí ela vê um vídeo no Instagram que fala exatamente o que você diz. Olha aqui o que eu vi, agora eu entendi. Aí você diz o quê? Nada. Não diga, mas eu te disse nada, você não me entende. Nada, fala que bom. O silêncio é valiosíssimo, às vezes a gente precisa de tempo para compreender. E é, como ele coloca no Evangelho, né, uma forma potente de fazer a caridade. Né? Não reagir diante das tolices do outro. Né? Tem um ditado no Brasil, não sei se aqui, vamos lá, quando um burro fala, parece que é só no Brasil, né? Um burro animalzinho, né? Primo do jumento, enfim, a mula. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Né? Ou seja, não adianta os dois burros, não vai resolver. Baixa a sua orelha. É que às vezes a gente ouve tantas tolices. Às vezes as tolices são sobre nós mesmos. E aí é um pouquinho mais difícil, né? Porque o orgulho bate, preciso me defender, a minha honra. O Chico Xavier passou por uma situação, por várias, né? Mas essa eu me recordo agora, de alguém muito próximo, ali do convívio íntimo dele, que depois se indispôs por alguma coisa. Estamos falando de muitas décadas atrás, quase 100 anos, né? 70 anos atrás. E se indispôs com ele, depois se afastou do grupo e procurou a imprensa. O Chico era de uma cidade mais no interior do estado, então, na capital, para denunciar o Chico Xavier. Que aquelas mensagens eram uma farsa, que era tudo mentira. E o que a imprensa faz? Conflita com a gente mesmo, né? Dá uma audiência tremenda. E aí, reportagem de primeira capa, Chico Xavier é uma fraude. Aqui, ó, dito por alguém que conheceu por dentro, de perto. Isso acontece até hoje, né? Por dentro aqui, ó, e os outros amigos mais próximos o questionaram. Chico, o que vamos fazer? Você tem que chama aqui o repórter e dá seu depoimento. Não. A reação dele, mais ou menos essa a colocação dele, né, de que ele está muito doente. Deixa. Por que eu preciso me defender? Né? Só vou dar mais corda. Em algumas situações, sim, precisamos nos defender, porque isso vai prejudicar outras tantas pessoas. É preciso esclarecer. E a gente tem esse cuidado maior até quando isso é institucional, né? Quando tem a ver com a instituição, com as pessoas que trabalham na instituição. Agora, um ataque que é pessoal, mas talvez o meu silêncio fale mais do que a minha defesa. Né? Porque quem não gosta de mim vai continuar não gostando de mim. Né? E quem tiver a curiosidade de saber o que é de verdade, vai perguntar, vai indagar. E tem uma força muito grande, né? As obras falam por mim. Né? Então, aquilo que sou fala mais de mim do que aquilo que eu digo de mim. Como eu lido com as pessoas, como eu ajo em família, como eu ajo com os meus amigos, com as instituições que participo, dizem de mim mais do que eu, dizem melhor do que eu, dizendo de mim mesmo. Né? Então, essa atitude do Chico do silêncio, acho que cabe aqui nesse exemplo. Né? Um burro falou, o outro abaixa a orelha, não precisa discutir. Né? E a gente vive um pouco isso nos momentos atuais, para os brasileiros que somos muitos aqui.
esse ano é especial para a gente, né? De oportunidade, de caridade. Esse ano é especial, é um ano de eleições no país. Então, os conflitos ficam à flor da pele, porque ficou tão intenso quanto o futebol no nosso país, são as questões políticas. Uma ótima oportunidade de silenciar nas discussões, né? Cada um faz a sua abordagem. Isso serve para a vida da gente como um todo. E nós precisamos dessas relações. Não é a melhor escolha a gente se isolar, né? Fechadinho no nosso quarto, não conversamos com ninguém, não temos problemas com ninguém, não vamos discutir com ninguém. Nós precisamos da relação com o próximo. Precisamos da relação da casa espírita, dessa relação de trabalho, precisamos das relações familiares. Elas são oportunidades imensas, né? Por mais difíceis que pareçam em alguns momentos, mas agradeçamos as dificuldades que temos e as vivências que temos, porque são oportunidades de crescimento. Agora, se você não andar para frente, não fizer o seu trabalho interno, as discussões continuam. E se um dos dois não crescer, não amadurecer, não sair dessa ilusão de que precisa convencer o outro, mas às vezes é no nosso ambiente familiar que a gente se sente mais seguro para externar a nossa inquietação, o nosso medo, nossa angústia. E esse é o grande valor da relação a dois e familiar, né? Então, voltando mais diretamente à mensagem do Espírito Protetor, né? A caridade, ela tem várias oportunidades. O financeiro, o material, o pensamento, a palavra, a pequena ação, têm valores idênticos aqui dentro do contexto da mensagem. São tão importantes quanto, se é que não pode ter um peso a mais, porque pegarmos e doarmos uma quantia grande financeira a uma instituição que trabalha no suporte, no apoio a outra pessoa, tem o seu valor. Fazer isto para aparecer e postar e todos verem o quanto eu sou generoso, a minha mão esquerda está ajudando a direita, quando não é essa a ideia. Ainda tem valor para o outro, que vai utilizar bem a riqueza, aquele valor para a produção do bem, né? Para nós, só está alimentando a nossa ilusão. Enquanto não ter essa possibilidade financeira, mas fazer todos esses movimentos que são importantíssimos, a gente validar o ser humano, validar esse espírito que está encarnado, a pessoa que está ali lhe servindo, às vezes, no caixa do supermercado, né? Que está ali passando aqueles produtos há horas, contribuinte, para ela num ritmo, né, automático, você interromper e, francamente, né, porque, bom dia, quer o contribuinte? Isso é automático, né? Mas, francamente, você responder, bom dia. Hoje está um pouco mais agitado aqui, né? Está difícil, mas daqui a pouco chega o seu horário de ir embora. Já está assinado, pronto, outra conversa. É tipo assim, estou validando o esforço que você está fazendo em me servir. É o seu trabalho, é desafiador. Para mim seria desafiador essa rotina. Seria angustiante, porque é da minha dinâmica, mas se surgisse na minha vida, seria uma necessidade para o meu aprendizado, não deixaria de lado, não. Mas você reconhecer o esforço do outro, né? Não sei se fala motoboy aqui. O motociclista que vem fazer estafeta, pronto. Tem que anotar depois, que eu anoto as expressões. O estafeta que vem entregar a sua pizza ali, o seu lanche, às vezes num frio tremendo, né? Na ventania. E você passa ali, só dá o código e pega, tá bem? Olha, é mais um, né? É mais um que eu entreguei, é mais um que entregou para mim. Para reconhecer esse esforço, porque ele está ali, não está brincando, está defendendo o pagamento da morada dele, da família, a alimentação dos filhos, a educação, né? Reconhecer esse esforço. Amigão, ótima noite para vocês. Falta muito para entregar? Fica até que horas? Você está dialogando uma coisa simples, não está dando aula de espiritismo, nada disso. Você está reconhecendo o ser humano, que às vezes é tudo que nós precisamos também, né? Ser reconhecidos no nosso esforço.
nosso desafio, né? Porque a vida é um desafio. É tão pouco. As nossas oportunidades são fantásticas e são simples. E qual é o valor, né? Para finalizar. Porque quando eu dirijo um pensamento, às vezes é difícil a gente aceitar que seja assim mesmo. Eu falo, poxa, está pipocando ali algumas guerras no mundo, e eu parar aqui e dirigir um pensamento, né? Talvez eu nem faça não seja uma oração, mas é uma oração quando a gente direciona o pensamento do bem para alguém, né? Estou na condução ali de alguma coisa e pensar, tem alguém neste momento que está num campo de batalha, enfrentando inúmeras dificuldades, com um medo terrível, com a família lá na sua cidade, querendo sobreviver, tendo que viver situações extremas do ser humano por questões políticas de um ou outro. E eu direcionar um pensamento para esse um ou outro, de que, meu amigo, Deus te ampare, te ilumine para interromper este conflito. Será que esse pensamento chega lá? Nessa pessoa que está cercada de espíritos inferiores, sendo mergulhada no seu orgulho, no seu egoísmo, né, num conflito terrível interno, num momento espiritual terrível no nosso olhar, na nossa compreensão, né? Será que chega lá, tem força para esse pensamento chegar lá? Olha, se não chegar, chega ali. Chega outra pessoa. E no mínimo, ele chega aqui. E nós atraímos para a nossa vida não aquilo que desejamos. Não é o que a gente deseja que a gente atrai para a vida. A gente atrai para a nossa vida aquilo que pensa, aquilo que é. Porque eu posso estar aqui falando essas coisas todas para vocês e estar pensando o quanto eu estou bonitão aqui na frente, na minha... vai gravar e depois vai para o YouTube, vai fazer um sucesso danado, alimentando minha vaidade. Eu não vou atrair isso que eu estou dizendo a vocês, eu vou atrair isso que eu estou pensando, que faz parte de mim, né? Não é o que sai da boca. Não é o que entra na boca. É o que sai. E o que sai é o que está cheio o coração, né? A vibração que sai é aquilo que eu digo é o que está cheio do meu coração. E todas as vezes e eu venho dizer isso, né? A quem tá, a vocês, a quem está ouvindo lá em casa, estou dizendo a mim mesmo, que aqui eu ouço primeiro, né? Apesar do microfone jogar aí para vocês, eu ouvi primeiro, pensei tudo isso primeiro. Estou dizendo a mim mesmo, fortalecendo para mim, para que essas situações no meu dia a dia possam me mostrar, quando acontecerem comigo, eu consiga ter essa reação positiva. É isso que eu desejo a vocês, que possa ficar aí no coração de vocês as palavras e as ideias de um espírito protetor, que nos diz que a caridade é mais do que dar alguma coisa material, que é tão importante quanto são as coisas morais, espirituais, o silêncio, a palavra, o pensamento.